Que história é essa que você deu aula sem ser professor? Isso aí a gente quando tá desempregado é até terrível. Isso aí quando a gente tá... Tá no fundo do poço. Não, quando eu saí de Paraguaçu Paulista, eu fui pro Tocantins, né? Porque eu só não conheço o Acre e o Amazonas. O resto do Brasil eu conheço inteiro. Né? Porque quando eu saí 16 anos de casa... Então eu ia para um lugar, ficava um ano naquele lugar, ia para outro, ficava 2 anos, ia para outro, e assim eu fui conhecendo o Brasil, né? E eu não conhecia o Rio Grande do Sul, fui para Gramados, agora conheci o Rio Grande do Sul, e aí o Amazonas e o Acre eu não conheço. E aí... Tô vendo que é geografia, hein? E aí eu vendo agora algumas coisas de Manaus, assim, né? E eu vi, assim, fiquei encantado. O Acre não tem, assim, tanta vontade como Manaus pra ir. Vai que você não volta mais. Não. Ixi, minha mulher nem deixa. Eu ia sozinho. Aí, então, eu ia e ficava. E quando foi final de 94, 94 que eu saí de Paraguaçu, eu fui para o Tocantins. E eu fui lá para conhecer o Tocantins tudo, e lá o carnaval é de rua. E aí é trio elétrico, aquelas coisas meio pro lado da Bahia ali, e eu fui e fiquei 3 anos lá. Fui lá para conhecer. Foi pro carnaval, ficou 3 anos. O carnaval é 3 dias, ficou 3 anos. Eu fui para conhecer e fiquei. E aí meus pais, né, minha mãe e meu padrasto voltou, minhas irmãs voltou, e eu falei, eu vou ficar por aí. E aí eu fiquei trabalhando, só que eu fiquei desempregado. E eu morava num pensionato, não é pensionato, uns quartinhos de aluguel que na época, em 94, era R$15, já era reais. Kitnet, né? Não é nem kitnet. Menos? Menos, porque era um quarto com banheiro só, um quartinho bem com banheiro. Na verdade, se for contar a história real mesmo, ali antigamente era um prostíbulo, acabou o prostíbulo, ficou só o quarto e o banheiro, entendeu? E aí era 10 de um lado, 10 do outro, e eu, na época, eu imaginei, fui perguntar depois, fiquei sabendo essa história, porque eu nunca entendia por que era uma porta e tinha um furo na porta quadrado, assim, que era uma portinha. Aí depois me falaram que era onde passava cerveja, entendeu? E aí depois que eu fui descobrir que era isso, entendeu? Depois que eu fui descobrir que era isso. Porque batia no quarto, abria a portinha e passava cerveja, Meu né? Deus. Nossa, é claro que não dava pra passar por debaixo da porta a cerveja. Aí tinha que ser por esse... E aí eu tava desempregado, devendo 3 meses de aluguel, no caso R$45, e aí um dia nós fazendo um churrasquinho, tava eu, uma professora, o Fabinho, que era, aqui chama Copel, lá é tudo com teens, tipo assim, Celtins, que seria Copel, Sânia Teens, que é Sanepar. Tudo é isso, que é Sanepar. Então, aí tava o Fabinho, que era da Celtins, da Copel, vamos supor assim. Tava essa professora, tava uma outra menina lá, e tava um rapaz que vendia, por sinal, ficava atrás do caminhão vendendo laranja, fazia o saquinho de laranja e vendia. E a gente num churrasquinho lá tudo. A galera já tinha tomado uma, tava todo mundo animado e tal. O Gilberto era professor de história de faculdade. E o Gilberto pegou e falou assim, começou com a professora. Ô professora, no Colégio Bernardo Saião Paroquial, Colégio Bernardo Saião Paroquial, era o colégio que ele era do estado com a paróquia, com a igreja católica. O padre, ele foi transferido de paróquia e ele que dava aula de história para 6ª, 7ª e 8ª série. E ele foi transferido. E aí tá sem professor de história. Você não quer pegar para dar aula? Aí ela chegou e falou assim, não, é porque ela, vamos supor, é 20, 40 horas aula. Ela já tava com 40. Aí precisava de 20 horas aulas lá. Ela já tava com 40. Se ela tivesse 20, ela dava mais 20, ficava com 40 na grade dela, fechava. Não, eu já tô completo, obrigado. Chegou pro Fabinho e falou, Fabinho, você não quer, não sei o que, qual horário, não sei o que, tem que ser de manhã, pra mim não dá, não bateu. Aí foi rodando, foi passando a hora. Professor, né? Não, o Elias era analfabeto. O Elias, que era da laranja, era analfabeto, entendeu? Aí o Elias não tinha, nem perguntou pro Elias, porque o Elias não sabia ler e escrever, como que ele ia dar aula? Aí o Elias era analfabeto, aí o Elias passou batido. Aí chegou num outro lá, não sei quem que foi lá, acho na menina, que era vizinha minha do lado direito,
E aí tal. E aí foi passando e que tal, e chegou em mim. Aí chegou em mim e falou assim, e você, Sandro? Falei, eu tô aí. Se você estiver precisando mesmo, eu tô aí. Falou, então, aí eu vou marcar então a entrevista com vocês, isso era no final de semana, tipo um sábado, ele marcou numa terça-feira. Aí ele marcou na terça-feira e eu fui lá. Aí falei com a diretora, não era convertido na época nem nada, falei com a diretora e tal. Falou, então, mas e a sua documentação? Falei, então, minha documentação tem que ir em agosto, tem que mandar vir. Ah, mas não tem nem tempo a documentação, você pode começar quando? Eu falei, só falar aí, eu começo. Ela falou, não, porque eu não tenho nem tempo a documentação. Eu falei, depois você manda essa documentação. Eu falei, não, pode ser. Só que aí é o seguinte, tem uma professora aqui, porque assim, P1 é magistério, P2 é faculdade, P3 acho que é pós-graduação, uma coisa assim. Só sei que tinha uma professora lá que era P3. E aí ela tem 20 horas aula, eu vou colocar você no nome dela, senão você vai demorar até vir sua documentação recebendo, não sei o que, você já entra no nome dela, e aí só que aí ela recebe e divide com você. Eu falei, não, vê o que vocês querem aí, não tem problema não. O importante é eu tá trabalhando. Aí fui, passei. Aí eu saí tudo, cara, a hora que eu pus o pé pra fora da escola, que caiu a ficha do que eu tinha feito, entendeu? Não, tipo assim, que eu tinha fechado que eu ia dar aula, entendeu? Mas eu tinha dado aula, que eu te falei naquela vez, na escolinha lá, só que era um negócio... Só que não era matéria, né? Não era matéria, era negócio de desenho, uns negocinhos e tal, mas eu me empolguei que eu era professor, entendeu? Ali eu já achei que eu era formado, entendeu? Com aquele um ano que eu fiquei ali. Pedagogo. Não, já era já muitos anos de aula. Aí eu empolguei com isso daí. Aí quando eu saí, eu falei, cara, o que eu fiz? Não tinha jeito de eu voltar, porque o primeiro que eu estava desempregado, primeiro que eu não tinha o que comer. Eu estava com conta na padaria e conta nesse lugar que eu estava ficando. Aí eu voltei, eu voltei não, eu falei, eu não tem como eu voltar. Aí eu liguei pro Gilberto, que é o que tinha me indicado lá, chamei ele para conversar de noite em casa, falei assim, Gilberto, o negócio é o seguinte, velho, eu não dei aula e eu tô perdido, você vai me ajudar? Ele falou, nossa, cara, como que você faz isso? Eu falei, Gilberto, só vou te falar pra você uma coisa, cara, pra entrar lá e falar, eu sou o professor de vocês e dar aula, isso eu tenho. Eu só não tenho... conteúdo. Só isso, agora só não a sei nada cara... de história, mas apareceu... Não, história, pera lá um pouco, mas história pra estudar, eu já tinha estudado. Então beleza. Aí ele chegou e falou assim, primeiro que ele já foi me acalmando, que assim, você sabe de história? Eu falei, contar eu sei, agora você precisa ver o que é história. Sexta série, Brasil Colônia. Eu falei, já tá começando bem. Sétima é o quê? Medieval. E oitava, Brasil... República Velha? Não. Oitava era aquele negócio de Revolução Francesa, Revolução Industrial, não sei o que. Eu falei, ô louco, aí pegou, aí tá no meu ramo. Aí isso daí eu fui bom. Porque lembra que eu falei? Química, matemática e física. Agora história, essas outras coisas, português, essas outras coisas. Eu falei, não, aí tudo bem. Aí ele pegou e falou isso. Quando ele falou isso aí, eu falei, irmão, o negócio é o seguinte, você só precisa me ajudar. O posicionamento na sala... E fazer assim, eu gosto de prova assim, gosto de professora dava. As minhas provas tem que ter marque X, complete, questão. Já é. Você tá entendendo? Negócio ó, a prova. Questão, tem que ter questão, marque X, complete, coisa desse tipo assim. Eu vou pegar uns mapas, uns negócios assim, já pegar uns globos, uns negócios, eu vou inflamar lá. Só que eu preciso só de uma direção. Aí ele foi me ensinar de que maneira. Você nunca marque a lousa e fica de costa pro povo. Então você vê onde está no mapa primeiro, você aponta o dedo e fica olhando pro povo. Já não sabia disso aí, entendeu? Ele me deu a direção, igual um diretor, quando você vai fazer uma novela, um negócio, ele vai falar qual a posição que você tem que ficar no quarto, na novela, no cenário, no set e tal, mesma coisa. E aí eu criei o personagem. Aí eu fui e criei o personagem. Minissérie. Aí eu criei o personagem. No dia que marcou, entrou o professor. Entrou. E era Sandro mesmo, né? Boa noite. Não, aí mesma coisa. Não mudei o nome. Só incorporei o personagem. Entendi. Professor Roberto. Boa noite, sou o Sandro, novo professor de vocês. Eu vou estar dando aula. Agora, você imagina, sai um padre e entra eu. Aí entrou eu, boa noite, sou o professor tal de vocês e tal.
Aí, sexta, sétima e oitava série. Só que assim, eu dava aula de manhã e de noite. À tarde eu ficava sossegado. De manhã era só a galerinha. De noite tinha mulher que tinha idade para ser minha mãe sentada na primeira fileira. Você tá entendendo? Era muito louco. Aí eu comecei mesmo com uns mapas, revelação. Só tinha eu, tinha 20 e poucos anos na época, e tinha um professor de 32 anos. Uma coisa que ele pediu, esse professor de 32 anos estava queimando o colégio, que ele estava ficando com as alunas. E ele me pediu isso. Ele falou assim, pensa numa escola bom, um professor que fica pega um abusador e outro que não sabe. Aí ele pegou, chegou e falou assim, ele chegou, virou e falou assim, ó, só que você me promete uma coisa, isso foi em 95. O ano de 95 inteiro, você me promete uma coisa, você não vai ficar com nenhuma aluna. Eu falei, velho, eu te prometo, no ano que eu ficar lá, eu não fico. Se eu ficar no colégio, eu não fico. Você tá entendendo? Aí eu tive que prometer isso e cumprir dessa maneira. Como? No outro ano já... Não, então, aí como? Aí o que aconteceu? Aí eu comecei a dar aula lá e foi assim fantástico, foi um aprendizado, porque a gente preparava a aula da semana. E eu dava aula e foi um sucesso isso daí, você não tem noção, porque eu gostei e entrei mesmo no negócio de uma tal maneira que a gente preparava a aula e eu ia, só que aí o que acontece? Como sempre tem o espírito de porco na sala de aula, professor, o que é não sei o que tal, aí entrava saí de casa com 16 anos, de casa, o cara querer passar a mão na minha cara. Não nasceu desse tamanho, né? Aí o que acontece? Ó, irmão, não vamos atrapalhar a aula não vamos atrapalhar a aula não, o pensamento da aula não, se eu parar aqui agora vai perder o fio da meada com o pessoal, só que no recreio você fica aí que eu vou te ensinar. Você acha que o cara queria ficar? Não queria. Na hora da merenda? Falava assim, ó, no intervalo nós vamos ficar aqui, aí eu vou te explicar isso aí. Não, professor, nem precisa não sei o que e tal, porque quando eu via que era malandragem que o cara queria ficar, eu falava, ó, não vamos perder o raciocínio não, vamos continuar daqui onde que a gente tá, depois eu tiro essa dúvida sua. E continuava, mas na verdade eu não sabia o que ele tava falando. Você tá entendendo? Só que aí o que acontece? Eu chegava em casa, estudava aquilo lá que ele falou, perguntava por coisa, estudava, e no outro dia continuava a aula normal, tal. No outro dia que eu falo, na outra aula com o cara de novo, com aquela turma de novo. Sim. Continuava com a aula normal, quando se não tiver conseguido, daqui a pouco eu parava do nada e falava, inclusive aquela questão que você falou, aí eu deslanchava. Aí eu já tinha estudado, aí eu arrebentava, ficava naquela coisa, ó, o cara sabe mesmo, ó, tal, e assim eu ia levando. Aí eu dava as provas, chegava nas provas, você precisa ver as provas. Marque X, aquelas que atravessava assim, que você tinha A, B, C, e depois você atravessa. Tudo que os professores fez comigo eu descontava. Tudo que os professores fez eu fazia a mesma coisa, verdadeiro ou falso. Tinha um verdadeiro ou falso e tal, tinha aquela lá, A, B, C, todas as alternativas certas. Tudo que os professores fez eu descontei tudinho, entendeu? As duas respostas que é quase a mesma coisa, ninguém sabe. Não sabe. Teve uma vez que eles colaram, por exemplo, assim, né? Eu falei, então, vocês colaram, pois eu vou aplicar outra prova. Pois essa prova não valeu, eu vou aplicar outra prova. Sabe o que eu fiz? Apliquei a mesma prova. A mesma prova que eu tinha dado. Igual o professor faz. Pra fazer quem colou e não colou. Eu fiquei em cima olhando. Pois os que colou não tirou nota. A mesma coisa. Entendeu como que é o negócio? Você se vingou. Mesma coisa. Aí você vê como que é a experiência de vida. O que os professores faziam com a gente foi o que eu fiz e deu tudo certo. Foi a mesma coisa. Ninguém percebeu. Como se tivesse voltado no tempo, entendeu? Quantos anos de aula você deu lá? Então, aí foi 95 todo. Aí olha só pra você ver como que é a coisa. Quando acabou 95, não, mas antes disso, veja bem, eu dei aula, comecei em abril, maio, junho, 2 meses. Quando foi em junho, veio o meu salário. Eu fiquei 2 meses sem receber. Aí, olha como que Deus é fiel. Quando foi quando foi na 6ª série, quem que era meu aluno na 6ª série? Quem? O neto do dono da pensão onde eu tava devendo. Cheguei no vô dele e falei assim, ó, o senhor pode até perguntar pro seu neto, que é meu aluno lá. Eu tô trabalhando lá, ainda não recebi. Ô, professor agora. Não era mais Sandro, nego. Tá entendendo? Não era um Sandro qualquer. Professor Sandro. Eu sei, ele já falou pra mim, tá dando aula, tal, o senhor tá dando aula, o senhor não esquente. Quando o senhor receber, o senhor pode vir me pagar, não se esquente. Cheguei na padaria e falei, olha, eu tô dando aula, que a padaria era 2 ruas do colégio. Eu tô dando aula no colégio Bernardo Sayão ali, você pode ligar pra diretora lá e perguntar,
queria ver se eu podia abrir um crédito aí na padaria para mim almoçar e jantar e tudo aqui, porque como eu não tô recebendo, para mim não poder comer, para mim dar aula direitinho lá e tal. Não, professor, que isso, o senhor pode ficar à vontade. E aí, quando eu entrava lá na sala, as professoras, as professores, só tinha esse professor de 32 anos. Ô, professor, ó, senta aqui perto, não sei o quê, tudo. E lá era lembra aqueles pratos azul, a caneca azul e os talheres azul? As tia fazia galinhada, fazia tudo coisa. E as tia era chegada minha, eu gosto muito de miúdo de frango, tipo coração, fígado, moela, essas coisas. Aí eu chegava lá, ô, professor, vem cá, deixei guardado pra você os negócios. Já tava comandando, já tava na quadrilha lá na escola, que você não tem noção. Virou supervisor, diretor. Aí fiquei o ano de 95 inteiro. E dentro desse ano você não tem noção o que aconteceu. Não fiquei com nenhuma aluna dentro do ano de 95, não fiquei com ninguém. As alunas iam lá na minha casa, atrás de mim. Ah, professor, ó, aqui não. Lá no colégio, eu sou homem, sou de carne e osso. Se entrar aqui, eu sei o que vai acontecer. Não quero. Vocês podem tudo embora. Você não sei o que, ia direto em casa, no colégio, tudo. Depois eu fui ficar sabendo, no final do ano eu fui ficar sabendo que elas fizeram uma aposta pra ver quem que ficava comigo primeiro. Olha só. Então não tinha nada a ver de tipo, tá paquerando, porque não sei o quê. Mesmo. Era uma aposta, depois ficar sabendo. Só que eu tinha feito esse combinado com meu amigo, eu cumpri até o final. Só que no meio desse termo aconteceu uma coisa muito engraçada, que foi assim: eu me apaixonei por uma menina da supervisão. Ah, não era aluna, né? Não era. Isso aí eu tava liberado. Eu me apaixonei. Mas foi muito engraçado que eu me apaixonei. E como eu sempre fui, assim, muito solto, e eu achei que eu ia chegar como as outras, já ir pegando, e já ir beijando, tudo. Eu cheguei, fui conversando, ela nem me deu moral. Aí que é paixão. Aí eu falei, nossa, quem que é essa menina? Aí eu nem lia direito, cheguei intelectual, comprei o livro do Paulo Coelho pra ela. E a menina era careta, eu dando do Paulo Coelho, que é um maconheiro, um doido, deslamado, boaço, junto com o Coelho lá, como que é? O Raul Seixas? Raul Seixas, né? Eu vi a história deles no Netflix lá, com um monte de loucura, cheirava pó e não sei o quê. Sacrificava bichos. Eles fizeram um pacto com coisa, tem no documentário deles. Verdade. Aí eu peguei e dei esse livro pra ela, tal, e ela meio que nem pá, tal. Aí tinha uma amiga dela chamada Sandra. Falei, Sandra, eu tô conversando com essa menina, não sai. Chamei pra sair, não sai, não coisa e tal. Depois que eu fui descobrir, ela tinha 24 anos de idade, ela nunca tinha namorado na vida. Olha só. Nunca tinha namorado. E aí, por isso, e ela fiquei um mês atrás dela, ela um mês sem namorar, sem me dar moral, sem coisa, sem nada. E sabe o que eu tive que fazer? Tava com um amigo meu sentado um dia, ela fazia faculdade de Direito lá em Gurupi, no Tocantins, chama Gurupi essa cidade. Eu tava lá num barzinho sentado com meu amigo, e eu falei assim, Marquinhos, nós vamos fazer uma loucura hoje. Pega o carro e vamos embora. Ele falou, pra onde? Eu falei, vamos lá pra faculdade. O Plínio era o professor dela. E o Plínio era amigo era pai de um dos meus melhores amigos. Olha o nome dele, o Ascar. Nossa. Eu chamava o Ascar. Aí eu cheguei e falei assim, vamos lá na faculdade, o Plínio tá dando aula. Como eu dava aula no Colégio Bernardo de Saião, quando o Plínio me viu, o Plínio achou que eu ia dar um recado que assim, que no colégio ia ter festa de São João. Porque colégio Católico, paroquial, né? Tem festa de São João, festa de Junina, essas coisas tudo e tal. Eu falei assim, Plínio, eu preciso entrar aí para dar um recado na sala de vocês aí e tal. Aí ele falou assim, gente, professor Sandro. Professor Sandro quer entrar aqui para dar um recado para vocês aqui, tudo. Eu entrei, ele achou que era um recado de coisa, ele não sabia, não tinha combinado nada, tudo. Eu entrei e falei assim, gente, tem uma pessoa aqui na sala de vocês aqui que acha que não é, que para mim ela não é nada, que não é importante, que é isso. Eu não sei o que ela pensa sobre isso, mas eu também não entendo, porque ela não conversa, ela não fala. Nossa. Tudo. Mas eu queria dizer que essa pessoa é muito importante para mim, tudo. Fiz uma declaração, eu falei assim, eu queria que essa pessoa soubesse que eu te amo.
e fiz uma declaração na sala de aula, na sala de faculdade, com aquela sala que faz, que vai subindo assim. Aí ela tava lá, a mulher ficou assim, na coisa assim, aí duas meninas do lado, vai, desce lá onde que ele tá. E ela tava meio assim, travado. Não conseguia, as meninas pegou ela, meio que foi descendo. Aí eu peguei, catei. E fui descendo assim, aí todo mundo da faculdade batendo palma, aí eu saí assim, as outras salas saiu pra fora no corredor e batendo palma, todo mundo batendo palma, aí aquele corredor de palma, gente, todo mundo vai gritando assim, ué! Coisa de filme, E aí eu saí, vai vendo. Aí a cidade é um ovo, velho, 30 mil habitantes, a cidade, sei lá quantos mil habitantes, é um ovo. Aí saí com ela, peguei, entrei no carro do Marquinhos e tal. Foi esse dia que eu dei o primeiro beijo nela, que a gente começou a namorar. No outro dia, na cidade, todo mundo... Foi aquele ali, ó, que fez a declaração lá, isso aqui na faculdade. Todo mundo, onde que eu ia, onde que coisa. Declaração. Aí nós começamos a namorar. E o final dessa história foi que quando foi 2005 para 2016, e quando eu recebi meu salário, eu recebi uma bolada por essa professora ser CP3. Eu recebi uma bolada que dali eu já fui para Fortaleza. Foi a primeira vez que eu conheci Fortaleza. Nós somos tudo a galera da escola, os supervisores e os professores. Não tem nada a ver com aluno. Nós somos tudo para Fortaleza. Aluguei um bug, fiquei uns 15 dias de bug alugado. Nós conhecemos Fortaleza inteira. No final do ano, aí entrou o seguinte, para você ser professor agora, você teria que ser concursado. Aí eu precisava dos documentos real mesmo. Aí foi aí que o castelo caiu. 95 para 96. 95 para 96. Aí eu precisei mesmo do coisa, porque, por exemplo, eles queriam que eu continuasse dando aula lá. Só que falou, Sandro, agora o governo do estado do Tocantins está precisando agora dos seus documentos para você poder ingressar, porque ia ter concurso, ia ter essas coisas tudo. Quem estava dando aula era só trazer os documentos e ia continuar. E quem fosse vir em 96 para frente, aí teria que prestar concurso. Mas entendi. Como eu tava, e onde que eu ia tirar esses documentos? Não tinha nem documento, nem documento. Tchau, Deus abençoe. Valeu pela experiência. E aí eu continuei, saí do colégio e continuei namorando essa menina. Entendi. Entendeu? Eu continuei. Eu quase até casei com essa menina. Quase fiquei noivo, quase casei com essa menina. Entendi. Né? Mas Deus tinha outros planos. Graças a Deus.